falamos de algumas soluções também. Hoje nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para a família dentro do plano divino. Diga assim: Deus tem um plano, um projeto para cada família. Você crê nisso mesmo? Ou você crê que a sua família é obra do acaso? Deus, queridos, Ele nos deu a liberdade para nós escolhermos quem vai estar do nosso lado, para nós escolhermos quantos filhos nós vamos ter, para nós escolhermos aonde nós queremos morar, onde nós podemos morar. Porém, amados, existem algumas diretrizes que devem ser valorizadas quando eu falo de família. Então, em primeiro lugar, o primeiro propósito de Deus para a família: Deus criou a família com desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. Quando acabou de formar o homem, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Esse texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula principal da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter o quê? Companhia. Diga assim: companhia. Então, queridos, o propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Então, no propósito de Deus, família é um espaço para você ser o quê? É um espaço para você sair da solidão. No Salmo de número 68, versículo 6, o salmista afirma que Deus faz que o solitário viva em família. Então, dentro do projeto de Deus, o primeiro propósito é tirar de nós a solidão, né? Eu posso dizer que eu cresci numa família até grande. Já falei para vocês, eu tenho 7 irmãos, 2 irmãs e 5 irmãos. E era comum nós nos reunirmos na mesa lá de casa para conversarmos, bater papo. Mas quando cada um ia para o seu canto, eu me recordo na minha mocidade que ficava um vazio dentro de mim. E quando eu olhava para os casais, para as famílias, dentro do meu coração, uma coisa dizia assim: poxa vida, bem que eu poderia ter uma dessa também, não é verdade? Quando eu via criança, né? Eu gostava muito de pegar a criança dos outros no colo na igreja, principalmente aquelas que estavam chorando, esperneando. Daqui a pouco eu vou ali pegar o Daniel, né? Porque no meu colo o pessoal falava: parece que tem doce no seu colo. Eu pegava a criança começava a dormir, né, Denise? Então, mas o que? Era um sonho que eu tinha. Porque dentro do meu coração, mesmo tendo 7 irmãos, eu me sentia um cara solitário. Eu me sentia uma pessoa ainda sozinha no meio da multidão. E aí Deus, que é tão bom, preparou a Denise para mim, né? E como se não bastasse, me deu 3 filhos: a Daina, a Daísa e o David. Então, queridos, quando nós falamos de família, nós estamos falando de um propósito de Deus. Quando Ele olha para o homem e diz assim: solidão não é coisa boa. Solidão não é coisa boa, né? Então, quando nós olhamos para a realidade hoje do mundo, nós vemos que o que mais falta para as pessoas são relacionamentos que tragam abrigo, relacionamentos que nos protejam, relacionamentos que nos curem. Porque a maioria das pessoas estão entrando num relacionamento hoje pensando assim: o que ela pode fazer por mim? O que ele pode fazer por mim? Mas quando a gente pensa assim, a gente acaba, sem notar, deixando de usar o Evangelho como base. O Evangelho como base, ele nos ensina sempre o seguinte: o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso agregar na vida do outro? Então, se nós entrarmos num relacionamento só pensando o que eu posso receber, isso é muito pequeno. O pastor Josué Gonçalves é um cara que eu gosto muito de ler. Ele é um grande terapeuta familiar, já trata com famílias há mais de 20 anos. Ele diz assim, que o maior problema não é encontrar a pessoa certa. Esse não é o maior problema. O maior problema é ser a pessoa certa. E ele explica por quê. Porque assim, quando você fala de pessoa certa, você idealiza uma pessoa, não é verdade? É um camarada que quando você casa com ele, ele não vai ter chulé. É um camarada que não vai ter mau hálito. É um camarada que nunca vai chegar, nunca vai esquecer uma data especial para você. É uma pessoa que sempre vai colocar aquilo que você sempre sonhou dentro de casa. Ou seja, você idealiza um príncipe. Só que com poucos dias que você casa, de repente o príncipe vira sapo. E você nota que o príncipe não era tão belo como você imaginava. Então, se você ficar o tempo todo focado: eu quero mudar ele, eu quero transformar ele, eu quero moldar ele. E a mesma coisa vale para o homem. O homem vai casar e ele começa a imaginar. Primeiro que o homem gosta muito de fazer isso: projetar a mãe
na namorada ou na noiva. Isso é terrível, gente, né? Aí quando ele entra dentro do casamento, fala, poxa vida, mas minha mãe fritava um ovo direitinho que não estourava a gema. Essa mulher não sabe fritar nem um ovo. Ele não fala, mas ele pensa. E ele começa a fazer comparações entre a sua companheira e quem? A sua mãe. Querido, sua mãe é sua mãe, sua esposa é sua esposa, né? Então, nós vamos idealizando uma pessoa, e quando essa pessoa não consegue aquela lista de expectativas que nós temos, nós vamos ticando os negativos, né? Não é assim, não é assim, não é assim. Nós pensamos assim, poxa vida, casei com a pessoa errada. E agora? Né? E agora, a Bíblia manda estar junto até que a morte o separe. Pastor Cláudio Duarte conta que ele chegou para um camarada, e o camarada disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu estou querendo me separar da minha companheira. Ele disse, você quer separar? Tá bom, eu oro sim. Aí mandou o rapaz dobrar o joelho e disse assim, Senhor, nesse momento eu peço que o senhor mate este homem, tire a vida dele. Ele, pastor, que raio de oração é essa? Não, você não pediu para mim orar? A Bíblia diz, unidos até que a morte os separe. Então estou orando por você, você morre, aí vocês estão separados. Mas queridos, trazendo para a nossa realidade, nós idealizamos uma pessoa, e nós não pensamos em ser a pessoa ideal. E o que acontece? Nós não temos condição de mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Agora, queridos, quando eu foco em mudar a mim, aí pode haver transformação. Então, sempre quando eu lido com casais, eu sempre digo para eles, querido, perca a esperança de mudar o outro, foque em mudar a si mesmo. Porque quando eu começo a mudar a mim, é que você não percebe, conforme você vai mudando, as coisas começam a mudar ao seu redor. Dizem que o vento, é o mesmo vento que destrói a caravela, é o mesmo que faz com que ela ande por cima da maré. Então, em vez da gente ficar lutando contra o vento, não é melhor a gente ajustar a nossa vela? Né? Só que eu